Quem passa pela Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, em certo trecho, consegue observar lá no alto de umas colinas um castelo enorme. Parece um castelo de contos de fada, mas não é. E o que esse castelo tem em comum com castelos de contos de fada? Ele produz e guarda tesouros, inestimáveis pra gente. São eles a ciência e a saúde. Diariamente, cientistas trabalham com esses bens, testando, pesquisando, descobrindo e criando ciência brasileira. O nome desse lugar é Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e ela tem uma história linda, repleta de passagens incríveis e importantes para a história do nosso país. Na virada do século XX, o Rio de Janeiro passou por uma crise sanitária muito séria. Isso tudo, somado à desigualdade social, fazia com que as pessoas se aglomerassem em lugares sujos com moradias precárias. Isso tudo colaborou para a disseminação de doenças como a varíola, a peste bubônica, gripes e muitas outras, que faziam com que a população fosse fortemente atacada e também quem passasse pela cidade. No fim do século XIX e início do século XX, a questão sanitária no Brasil era bastante complicada. Quando a gente pensa em saúde pública, ou acesso à saúde pública, a gente estava falando das santas casas, que era quando o sujeito tinha já uma enfermidade, ele ia, né? A gente não tinha a ideia de hospital público. Efetivamente, o que o poder público fazia era justamente a questão sanitária. Mas mesmo assim era bastante complicado. O Rio de Janeiro era conhecido como Porto da Morte, em fins do século XIX, porque existiam navios, barcos, que sequer paravam aqui. Na verdade, tinha propaganda na Europa que falava: vá para a Argentina sem parar, vá para Buenos Aires sem parar no porto do Rio de Janeiro, devido à questão da peste bubônica, da malária, dentre outras doenças que assolavam a população carioca. O Rio de Janeiro era conhecido como cemitério dos turistas, né? Era uma cidade inóspita para receber visitantes, né? E muitas doenças assolavam a cidade. Entre elas, algumas se destacavam, como por exemplo a febre amarela, que hoje a gente não conhece mais, pelo menos nos centros urbanos, né, nas cidades, mas que é transmitida pelo mosquito. Você tinha também a peste bubônica, transmitida por uma bactéria dentro da buga do rato, e você tinha a varíola, transmitida por um vírus, né? Então, essas três doenças eram doenças que matavam muito, né, em grande quantidade de pessoas no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma maneira geral, na virada do século XIX para o século XX, que é o momento em que a Fiocruz é construída, ela é criada nesse período. A região de Manguinhos, onde hoje se localiza a Fiocruz, no início do século XVI era ocupada por indígenas tupinambás, e mais tarde chegou a ser plantações de cana e de café. O Rio de Janeiro, de uma forma geral, é uma região muito pantanosa. Grande parte do Rio de Janeiro é aterrado. Hoje, quando a gente passa pela Avenida Brasil, talvez a gente não se dê conta que ela fica de frente para a Baía de Guanabara. Então, como era justamente de frente para a Baía de Guanabara, aquela região, grande parte daquela região, era uma região meio pantanosa ainda. Mas aquilo era uma fazenda, fora a parte mais próxima à Baía de Guanabara, aquilo era uma fazenda, né, de plantações, como praticamente todo o Rio de Janeiro. E justamente nesse momento acontece uma coisa, uma questão na cidade, que é o loteamento dessas grandes fazendas, desses grandes espaços. Isso tanto na região de Manguinhos, quanto nos subúrbios, né? A gente tem muita gente chegando de imigração, tanto interna quanto externa, chegando na cidade precisando de áreas para morar. E, nesse momento, é uma fazenda da prefeitura, e a prefeitura justamente vai dar esse terreno para a construção do Instituto Oswaldo Cruz. A Fiocruz ela é criada, né, no ano de 1900, ela é inaugurada em 25 de maio de 1900, com o nome de Instituto Soroterápico Federal. Um nome enorme, né? Mas é o primeiro nome da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é criada por um grupo de cientistas que convence o governo brasileiro da importância do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, de ter um instituto que produzisse soros e vacinas para combater exatamente algumas dessas doenças que assolavam o país. Isso foi possível por causa de um surto de peste bubônica em 1899 no Porto de Santos, né? Então, o medo de que essa doença se espalhasse pelo país ajudou os cientistas a convencer o governo a montar um instituto.
E aí o governo federal, né, pelo presidente Rodrigues Alves, que era o presidente da época, determinou a criação de um instituto vacínico. Esse instituto tinha que ser perto da capital, mas não podia ser na capital, porque as pessoas tinham muito medo, né, de um ambiente onde você produzisse soros, mexesse com doenças, né? As pessoas, isso era um temor muito grande naquela época na sociedade. Então eles resolveram construir numa região afastada, relativamente afastada do centro, mas que não ficasse muito distante. E aí a região de Manguinhos, que é essa região que nós estamos aqui, que na época já era afastada da cidade do Rio de Janeiro, né, que já era considerado praticamente fora da cidade, ela é escolhida para abrigar esse local exatamente porque era distante o suficiente e não demais para que os cientistas pudessem ir e voltar todos os dias, para construir um instituto vacínico. E é assim que é assim que é criada a Fundação Oswaldo Cruz.